Vamos começar conversando sobre a decisão de correr uma maratona. Como a gente sabe que alguém está pronto para dar o passo da maratona? Jeff, o corredor ele tem uma matemática meia característica. Quem corre 5, corre 10. Quem corre 10, corre 21. Quem corre 21, corre 42. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Especialmente dos 21 para o 42, é um oceano de diferença. Eu te pergunto, qual é a bagagem mínima que alguém deve ter para correr uma maratona? Então, a impressão que eu tenho é que os maratonistas estão nascendo maratonistas. Todo mundo já nasce maratonista, ninguém respeita aquela escadinha de passar um tempo fazendo cada distância, 5, 10, melhorar o tempo do 10, subir por 21, fazer o 21 várias vezes, 4, 5, 6, ficar 1 ano, 2 anos fazendo 21, e aí partir para 42. Eu sei que isso é no mundo que a gente vive hoje, assim, é o mundo do imediatismo, onde tudo é para ontem, é quase que uma utopia. Então, o que a gente faz dentro da assessoria é tentar, primeiramente, fazer com que o aluno tenha real noção do que ele vai enfrentar, porque a maratona é barbada. O mais difícil é realmente construir ela dentro dos meses, semanas que antecedem. É bastante desafiadora a preparação, tanto que eu falei no início, né, que a mágica da maratona acontece quando a gente começa a aceitar o peso da preparação, porque ela cobra demais, né? Roger, quando tu sentiu que estava pronto para a maratona? É exatamente o que o Jeff falou. Eu respeitei muito as distâncias, né? Eu procurei conhecer o meu corpo para dar esse start na maratona, né? Então, foi no final de 16 que eu comecei a correr, assim, de uma forma um pouco mais como lazer. E a partir daquilo eu fui me entendendo, colocando a corrida na minha vida. E aí, então, eu fui, aos poucos, colocando na rotina, entendendo. E passei por isso. Passei pelos 5, passei pelos 10, sem pressa. Criando balizas em cada uma das distâncias. E aí, então, que foi que em 17, 18, eu fiz minha primeira meia. E aí eu já... 17, fiz minha primeira meia. E aí fui fazendo pelo menos 1, 2 durante o ano, para só 19 conseguir me preparar para uma maratona, né? Então, não só foi correr, mas também entender como eu ia colocar uma preparação na minha rotina. Envolve trabalho, envolve as coisas da casa, enfim. Um amador, né? Correndo uma prova, jogando uma planilha dentro de uma rotina, né? Essa bagagem toda que ela é construída, né? De vários 5 quilômetros, vários 10 quilômetros, enfim, anos, né? Preparando o corpo para então enfrentar uma maratona. Vocês entendem que isso impacta hoje nos resultados que vocês vêm tendo, né? Na consistência que vocês vêm tendo de uma maratona para outra, todas elas com sucesso, assim. Vocês acham que essa bagagem anterior que vocês desenvolveram, ela tem relação com o processo de agora? Total. Porque tudo começa realmente de uma base, né? A partir do momento que tu te desenvolve um bom corredor de 5 quilômetros, um bom corredor de 10 quilômetros, e por falar em 5 quilômetros, correr 5 quilômetros para melhorar tempo, difícil pra caramba. Então, quem menospreza só 5 é porque nunca treinou direito. Se treinar direito, não vai achar só 5. E todo o contexto de treinar 10, fazer 21, depois que tu fez a tua primeira meia, eu costumo botar vários treinos acima de 21 para a pessoa já ter uma noção do que vai enfrentar na maratona, mesmo que ela vai fazer a distância de 21. Então, a gente vai dando cada vez mais ferramentas para o aluno conseguir se autogerenciar e se autoconhecer, como tu disseste ali anteriormente. Então, com absoluta certeza, tudo que é feito antes da maratona, seja bem feito ou mal feito, vai impactar de forma direta no ciclo da maratona e, consequentemente, na prova.
Roger, tu teve uma crescente, né, da tua primeira maratona para a última. Crescente em relação a Uhum. tempos, né? Tu fizeste uma evolução muito significativa, de quase 1 hora, entre a primeira e a última. Essa base toda que tu desenvolveu antes, tu entende que ela te trouxe o quê? Mais maturidade física, mental, psicológica, autoconhecimento? O que impactou nesse resultado expressivo que tu vem tendo? Eu acho que, assim, o autoconhecimento, né, que a gente adquire passando por todas as distâncias, ele é muito importante, porque tu consegue ver o resultado do teu corpo mesmo, né, em todas as valências, não só com uma questão física, mas com uma questão psicológica. A questão de tu percorrer essas distâncias do 5, do 10, do 21 até chegar à maratona, ela é muito importante, não só pela questão de evolução nos tempos, mas é porque é um caminho que deve ser percorrido. E a gente não pode menosprezar isso, não pode não fazer isso, né? Então, isso tudo, ele vai te moldar. Tu precisa ganhar essa casca, tu precisa entender que tu vai passar por algumas dificuldades e isso vai ser o teu escudo lá na frente para enfrentar uma distância longa. Porque uma distância mais curta, ela é uma estratégia completamente diferente do que tu vai jogar isso para uma corrida de distância maior. E uma frase que eu sempre falo, assim, da necessidade de tu percorrer isso sem pressa é que corrida e pressa não tem nada a ver. A gente precisa criar a nossa história, né, o nosso histórico. E a partir disso, com respeito em todas as distâncias, é que sim, tu vai estar apto, vai estar pronto a não só correr os 42, a passar pelo mais difícil, que é o ciclo, né? A prova é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. O que é difícil mesmo é quase todo final de semana tu tem que correr uma meia maratona ou mais, né? Então, se tu não for fazer, tu não percorrer esse caminho de ter, 4, 5 ciclos de meia maratona ou te desafiar no 5 e no 10, como é que tu vai todo final de semana correr uma meia maratona e, vai correr de 60 a 120, 150 quilômetros por semana? Então, tu precisa criar essa casca. Tu não pode simplesmente ignorar isso e achar que tu vai fazer porque é um super-herói. E não, é construção. E acontece muito de pessoas que não estão preparadas insistir em fazer a maratona e é a única prova que eles fazem, depois larga porque pega não quer saber mais de correr.